Oi, amados, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão, queridos, preciosos? Feliz quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. As nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia é o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Cincista, Márcia, Paulo, Alessandra. Bom dia, queridos. Vamos entrando aqui na live. Amados, que em nome de Jesus essa seja a melhor quinta-feira das nossas vidas até então. Que seja uma quinta-feira de amor, de alegria, de paz, de bondade, de compaixão, de misericórdia. Que seja uma quinta-feira, queridos, onde a gente busca mais o Senhor. Busca o tempo todo, queridos. Ora o tempo todo. Declara a palavra o tempo todo. Entra em comunhão o tempo todo com o nosso Deus. Queridos, não negligencie o seu tempo com o Senhor. Muitos são os desafios, muitos são os obstáculos, mas nós sabemos que quando estamos firmados em Deus, Ele nos conduz em triunfo. Nós sabemos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então não negligencie, queridos, o seu tempo com o Senhor. Bom dia, Rubi, precioso do Senhor Jesus, André, Luciene. Queridos, amados, preciosos, hoje nós vamos falar sobre um versículo tão poderoso que a gente encontra lá em Isaías 54, versículo 17. Um encorajamento para você seguir em frente. De repente você se deixou paralisar por algo externo, de repente você estava avançando, estava num ritmo muito bom, e aí você ouviu alguma coisa, alguém falou alguma coisa, e você deixou essa palavra entrar em você, essa palavra entrar no seu coração, e isso paralisou você, isso fez com que você não avançasse mais, com que você parasse. Então a live de hoje é para você, para te encorajar, queridos, siga em frente, avança com coragem e com ousadia. Antes vamos fazer a nossa oração, quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Eu também hoje vou mandar um beijo para Dona Andina. Um beijo, Dona Andina. Sei que nesse momento a senhora também coloca a sua mão no coração. Quero dizer que é uma honra muito grande saber que a senhora acompanha as lives, tá bom? Eu sei que a senhora ouve depois no YouTube. Eu quero agradecer muito, um beijo para a senhora, para toda a sua família. Quero dizer que a senhora é muito especial para o nosso Deus, muito especial para mim também. Queridos, vamos fazer a nossa oração. WF, bom dia, Rafa, bom dia. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós queremos entregar esse dia em suas mãos. Pai, obrigada por nos proteger, nos blindar, nos guardar. Paizinho, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos protege o tempo todo. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que nos abençoa, Pai. O Senhor abençoa a nossa saída, abençoa a nossa chegada, desde agora e para sempre. E nós oramos para que seja assim também, Pai, na vida de todos os nossos familiares, na vida de todos os nossos amigos. Senhor, obrigada por nos dar a força e a coragem necessária, Pai, para avançarmos e seguirmos em frente. Paizinho, nesse dia renove, Pai, renove a nossa força, renove o nosso ânimo, a nossa alegria. Nós oramos, Pai, por aqueles que estão prostrados, tristes, e pedimos, Pai, para que eles sejam alcançados pelo seu amor, Pai. Para que eles saibam, Pai, que eles têm um Pai amoroso que os ama e os quer bem. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor é aquele que nos toma pela mão direita e diz para a gente não temer, pois o Senhor vai nos ajudar. Obrigada, Pai, por nos guardar, pelos seus anjos que estão acampados ao nosso redor, nos segurando para que a gente não tropece em alguma pedra. Obrigada, Pai, por nos ensinar tanto todos os dias. Nós entregamos esse dia em suas mãos, Pai, e nós nos alegramos e descansamos, na certeza de que o melhor está por vir, de que o Senhor já cuidou de todas as coisas, Pai, de que não há nada, absolutamente nada impossível para o Senhor, Pai. Nós nos alegramos porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Ajude-nos, Pai, a ficarmos encharcados da sua palavra, Pai. E é o menor sinal, Pai, de que estamos abalados com alguma coisa. Que a gente se levante, Pai, conforme a sua palavra, que a gente se levante em oração. Renove, Pai. Renove e aumente a nossa fome e a nossa sede pelo Senhor, Pai. Nós agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Sabemos, Pai, que muitas vezes nós não compreendemos na hora, mas assim como está escrito, depois nós vamos compreender.
Obrigada, Pai, por ser aquele que nos ensina que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor é amor e o Senhor lança fora todo o medo. Nós oramos, Pai, para aqueles que nesse momento estão com medo de alguma coisa, Pai. Assustados, apavorados, até mesmo aterrorizados. Senhor, nós oramos para que as pessoas que assim se sentem nesse momento entendam, Pai, que todo o seu amor, Pai, lança fora todo esse medo. Que eles são blindados, guardados e protegidos pelo Senhor, Pai. Que não há nada oculto, Pai, que não venha a ser revelado. Que o Senhor está sempre nos protegendo, blindando e guardando e há um propósito para todas as coisas. E que na ocasião certa o Senhor faz descer chuva e chuva de bênçãos. Paizinho, nós clamamos, Pai, para aqueles que estão sem ânimo, sem alegria de viver, Pai. Colocando olhos em circunstâncias. Senhor, nós pedimos para que Ele tire os olhos das circunstâncias e coloque os olhos no Senhor, Pai. No nosso Deus, Pai, que nos ensina a Te chamar de Pai. Obrigada, Pai. Muito obrigada. Nós agradecemos, nós somos gratos, Pai. Ajude-nos a olharmos, Pai, para as coisas que estão na eternidade, Senhor. Para as sementes que plantamos aqui e também para toda a eternidade, Senhor. Ajude-nos a sermos seres humanos melhores a cada dia, Pai. Perdoe-nos pelos nossos erros, pelas nossas falhas, Senhor. Nós queremos acertar com todo o nosso coração. Obrigada por nos ensinar, por ser aquele que nos guia a toda a verdade. Ajude, Pai, para que aquilo que nos mova seja sempre bom, seja sempre amor, seja sempre, Pai, para algo melhor. Obrigada por tudo e por tanto. Nós Te amamos, Te louvamos e Te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Angélica, Ana Carla, Whitson, Nicole, Hilton. Queridos, amados preciosos, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos, exultemos nesse dia. Este novo dia, essa página em branco, queridos, que nós podemos fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Queridos, nós podemos errar e vamos, porque nós somos seres humanos. Mas lembre-se, queridos, não deixe que essa culpa, que esse medo paralise você, queridos. A gente vê muitas vezes as pessoas estão num ritmo muito bom em alguma área da vida delas, ou várias áreas da vida delas, vem vindo. E aí alguém diz alguma coisa, queridos, distorce e diz alguma coisa. E aquela pessoa que vinha num ritmo tão bom, ela é paralisada por terceiros, por alguma palavra que o outro disse, queridos. E de repente eu falo bastante isso aqui na live, porque a gente sabe que tem muitas coisas que acontecem na infância, né, queridos, que acabam guiando ali toda a vida da pessoa. E às vezes as pessoas já estão na sua idade, às vezes de 30, 40, 50, 60, 70, 80. E ainda assim tem coisas que aconteceram lá atrás que estão guiando a vida dela até hoje, queridos. E, queridos, se um dia você ouviu isso, que nada de bom vai acontecer na sua vida, que você é um imprestável, um inútil, um incapaz, que só sabe trapacear, puxar o tapete, que isso e que aquilo. Queridos, fique com quem Deus diz que você é. Se você até hoje lembra dessas palavras, se essas palavras até hoje ecoam dentro de você, então quando você começa a avançar, você mesmo vai se ferindo com as próprias mãos para que você retroceda. Porque, afinal de contas, alguém um dia disse para você que você não seria capaz. Porque, afinal de contas, alguém um dia disse para você, às vezes nem na infância, às vezes recentemente, alguém disse, ai, lá vem ele, lá vem ela, vai falar sobre Jesus. Ah lá, ó, agora só quer falar sobre Jesus, sobre coisa boa. De repente alguém falou também, ah lá vai ele querer empreender em alguma coisa. Ah lá vai ele começar aquela coisa nova. Ah lá vai ela querer escrever um livro. Ah lá vai ela querer começar. E aí alguém disse, né, querido? Ah, tal pessoa disse aquilo, ou aquela pessoa mesmo disse isso pra você. E você que estava cheio de planos, cheio de sonhos, cheio de alegria, cheio de planejamento, e falou, Senhor, vai acontecer, te entrego tudo. E aí você permitiu que algo externo paralisasse você, paralisasse a sua vida e paralisasse as coisas que Deus tem pra você. Queridos, nada pode parar o que Deus tem na nossa vida, queridos. Nada pode parar.
Agora, é bem verdade que nós, muitas vezes, nos deixamos afetar por essas coisas e paramos de avançar. Ao invés da gente ouvir o que Deus está dizendo na quietude, no silêncio, o que Deus está falando ao meu coração, o que Deus está me guiando, a gente para ouvir externo, a gente para ouvir outras coisas. Então, queridos, a live de hoje é um convite para que você, queridos, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus planos. Pegue a rede, vai lá e jogue a rede mais uma vez. Queridos, Pedro tentou pescar a noite toda, horas e horas e horas, e não pegou nenhum peixe. E Jesus apareceu e falou para ele, vai lá e jogue a rede daquele lado. Vai lá e jogue a rede mais uma vez. E Pedro jogou a rede mais uma vez. E a Bíblia nos diz que ele colheu grandes peixes, queridos. Colheu. A Bíblia não diz que ele pescou, ele pegou, ele colheu grandes peixes. Então você imagina hoje, querido, Jesus falando para você, meu filho, minha filha, ei, levanta a cabeça. Você é mais que vencedor em mim. Eu te fiz um vitorioso. Nada pode te derrubar, nada pode te alcançar. Não permita que isso aconteça. Jesus está dizendo para você hoje, levante a cabeça, levante dessa cama, levante dessa situação e continua. Vai lá, pega a sua rede, joga daquele lado ali, joga com coragem, com ousadia, com fé. E Pedro ainda disse para eles, vou, porque és tu, eu vou jogar. Porque o Senhor está dizendo, eu vou jogar. E jogou. Então, muitas vezes, queridos, a gente fica esperando ali um milagre. Esperando, mas veja, Jesus deu uma ordem, Jesus deu um comando. Vai lá e joga mais uma vez. Joga daquele lado ali. E Pedro fez o quê? Jogou. Então, veja, querido, se Jesus não está dizendo para você, meu filho, minha filha, vai lá e joga mais uma vez ali. Levanta a sua cabeça. Se levanta com coragem, se levanta com ousadia. Pega as suas coisas e joga lá mais uma vez. E a gente está esperando que Jesus pegue a rede e jogue ali para nós. Mas é o comando do Senhor. Nós temos a nossa ação. Eu falo quase todos os dias aqui na live. Nós temos a nossa ação, queridos. A gente faz a nossa parte. Deus faz a parte dele. Então ouça os comandos do Senhor. Se levanta, avança com coragem e com ousadia. Que essas coisas externas não paralisem você. Você sabe da sua verdade. Muitas vezes as pessoas estão olhando ali a situação pelo buraquinho da fechadura e quão cômodo isso é, queridos. Ninguém está calçando o sapato daquela pessoa para saber o que levou aquela pessoa a tomar aquelas decisões ou aquela decisão. Então, quem é outra pessoa para tentar mandar na vida da outra e dizer o que ela deve ou não fazer? E muitas vezes a gente precisa prestar atenção nisso também, queridos. Nas vezes que nós estamos sendo invasivos na vida de outras pessoas, querendo dizer o que elas devem ou não fazer. Não só quando fazem conosco, mas também a gente precisa prestar atenção. E, queridos, pegue a sua rede e jogue mais uma vez. Veja onde que Jesus está dizendo isso para você. Jogue mais uma vez. E não permita, queridos, não permita que nada, nem ninguém, paralise os seus sonhos. Paralise o que Deus colocou no seu coração. Paralise aquilo que você já sabe que é a sua missão, o seu propósito, que você está caminhando com alegria, com coragem, com ousadia. Não permita que fatores externos paralisem aquilo, queridos. Que o deboche alheio, que o ha-ha-ha, que a zombaria das outras pessoas pare ou paralise aquilo que você está fazendo. Deixa, queridos. O que importa é o que Deus diz a seu respeito. Vamos imaginar Jesus, queridos, a quantidade de barbaridade que ele ouviu e ainda ouve, né? Mas eu digo, quando Jesus esteve aqui na terra como homem, falavam barbaridades de Jesus, endemoniado, beberrão, ele estava contra Deus. Tantas coisas o Senhor Jesus ouvia, tantas e tantas barbaridades. Mas Jesus se deixou paralisar por isso? Não. Jesus parou aquilo que ele tinha que fazer por causa de opiniões dos outros? Não. Jesus ficou prostrado, porque
Eu quero fazer a vontade do meu pai, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Ai, mas aquela pessoa falou que não gosta de mim. Ai, mas aquela pessoa falou, mas aquela pessoa me caluniou. Porque aquela pessoa falou que eu só sento com pecador. Aquela pessoa falou que eu sou beberrão. Jesus deixou de fazer alguma coisa por causa de terceiros, por causa da opinião de outras pessoas? Não. Porque ele estava firmado, queridos. Firmados em Deus. Ele estava focado no objetivo, focado nos planos, focado no propósito. E vai. Nada derruba quando estamos firmados em Deus, queridos. Firmados no propósito e focados. Deus abriu a porta. Vai, queridos. Só vai. E eu vou ler aqui esse versículo para vocês, para incentivar vocês, queridos. Que de repente, como eu falei lá no início da live, de repente você se deixou paralisar por alguma palavra, por alguma coisa que alguém falou. E vamos ver então essa palavra, queridos. Isaías 54, 17. Nenhuma arma forjada prevalecerá contra você. E você refutará toda língua que o acusar. Queridos, nós sabemos quem é o acusador. A Bíblia nos diz quem é o acusador. E a acusação, queridos, é algo que vem de Satanás, algo que vem do diabo, não vem de Deus. Deus não acusa, Deus não coloca culpa, Deus não distorce as coisas, queridos, para jogar culpa em nós, para nos paralisar, para nos parar. Pelo contrário, Deus acalma os nossos medos com amor. Deus nos ensina, nos guia toda a verdade. Deus nos mostra o caminho que a gente deve seguir. Deus nos ensina a avançarmos com coragem, com ousadia. Claro, queridos, podemos ficar tristes com algumas coisas, podemos ficar chateados, podemos ficar decepcionados. Era essa a palavra que eu estava buscando. Podemos ficar decepcionados com algumas coisas? Sim, somos seres humanos, queridos. Mas antes que aquilo ali crie uma raiz no nosso coração, que é isso que é algo que a gente deve evitar sempre, queridos. Sempre é sempre. Todos os dias a gente precisa prestar atenção. Opa, tô vendo que está criando em mim uma raiz de amargura. Opa, tô vendo que está criando em mim uma raiz de raiva. Opa, estou vendo que está criando em mim uma raiz de ódio. Opa, estou vendo que está criando em mim uma raiz de rejeição. Opa, estou vendo que está criando em mim uma raiz de vingança profunda. Opa, estou vendo que está criando em mim uma raiz de algo que não vem de Deus, de culpa, de distorção de fatos, de acusação. Então, peraí, se não vem de Deus e eu sou de Deus, eu estou guardada, firmada, protegida e blindada no meu Deus, no meu Senhor. Então, por que é que eu vou me deixar paralisar? Por que é que eu não vou levantar e jogar a rede mais uma vez para colher fartura e abundância, assim como Jesus ordenou a Pedro? Por que não, queridos? Por que não? O que é que está impedindo você? O que é que está impedindo você? Se Deus está dizendo que nenhuma arma forjada prevalecerá contra você, contra mim, contra aqueles que estão guardados no Senhor. E você refutará toda língua que o acusar. Toda é toda. Você está passando por isso? Estão acusando você, estão zombando de você, estão paralisando você pelos seus sonhos, estão distorcendo alguma coisa, estão acusando você de alguma coisa. Senhor, eu te entrego toda essa história. O Senhor sabe da minha verdade. Senhor, cuida de mim, passa o seu bálsamo dentro de mim, Senhor. Passa o seu bálsamo no meu coração e me dê a coragem necessária para avançar e fazer aquilo que precisa ser feito, independente de zombaria, independente da opinião dos outros, independente de alguém que tentou paralisar o meu sonho, independente de alguém que tentou caluniar e difamar. Senhor, sabemos que aquilo que a pessoa planta, ela colhe. Então, quanto mais mal ela está falando, quanto mais ela está distorcendo as coisas pelas costas, quanto mais ela está ali tentando, lançando palavras ruins, tentando destruir alguma coisa, mais é disso que aquela pessoa vai ter. Porque nós estamos guardados em Cristo Jesus. Então aquela pessoa lança, bate em Jesus e volta. Bate em Jesus e volta. E volta, queridos, multiplicado. Porque toda semente que a pessoa planta dessa forma, volta multiplicada. Por isso que Jesus nos ensina a abençoarmos aqueles que são difíceis de abençoar, que a gente
considera não amável, a gente não quer nem ter perto da gente, mas Jesus nos ensina a abençoar aquelas pessoas. Não significa ter perto, mas abençoar aquela pessoa, desejar o melhor para a vida dela sempre. Jesus nos ensina a orarmos por aqueles que nos perseguem. Então a gente precisa aprender muito com Jesus, queridos. Porque muitas vezes, tá perseguindo, tá caluniando. Ai, que fulano tá dizendo isso, a fulano tá dizendo aquilo, a fulano tá dizendo aquilo. E a pessoa tira o foco. E a pessoa para de olhar para aquilo que Deus já disse. Vai, meu filho, só vai, já é teu, só segue por esse caminho. E a pessoa para, porque afinal de contas, alguém disse alguma coisa. Queridos, primeira coisa, aquela pessoa não tem uma visão plena, uma visão completa daquilo que aconteceu. Você sabe da verdade, você orou, você entrega essa situação ao Senhor e segue, queridos. Segue a sua vida, não permita que nada paralise você. Não permita que nada paralise os sonhos que Deus tem para você. Não permita que sonho é esse que queima no seu coração, que é que você vinha animada, fazendo, produzindo. E aí alguém disse, aí você ouviu um deboche, um ha, seja lá o que for, e você parou. Você ouviu uma acusação e você parou. Lembre-se de Jesus. Quantas acusações Jesus enfrentou, queridos? Quantas acusações, quantas palavras distorcidas Jesus enfrentou. Mas Jesus não se permitiu, queridos, se permitiu paralisar, ouvir ou deixar que esses fatos externos o abalassem. Porque ele estava firmado no propósito. Ele sabia exatamente para onde ele estava indo, queridos. Então guarde essa palavra no seu coração, queridos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. E você refutará toda língua que o acusar. Queridos, então, se você deixou que alguma palavra paralisasse você, que alguma acusação paralisasse você, seja lá o que for, queridos, seja lá o que for, que você desistiu, que você jogou a rede, falou chega, não é pra mim, realmente aquela pessoa tem razão, realmente aquelas pessoas têm razão, realmente aquilo que eu ouvi lá atrás, quando eu era criança, que não ia dar em nada, realmente é isso mesmo, quando eu ouvi aquilo ali, não presta pra nada, não vai prestar pra nada, realmente, queridos, isso não é verdade. Deus diz que você é mais do que vencedor. Deus diz que tem um plano bom para a sua vida, um plano de te fazer prosperar, não é um plano de causar dano, plano de te dar esperança e um futuro. Deus te teceu no ventre da sua mãe, já com propósito, Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele faz um convite todos os dias para que você se jogue nos braços amorosos dele. Então tira os olhos das circunstâncias e olhe para Jesus, queridos. Quem tira os olhos de Jesus afunda. Então não afunde, queridos, mas continue olhando para Jesus. Continue olhando para a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus sobre a sua vida. Está sofrendo aí alguma acusação, alguma calúnia? Lembra, vai ver as histórias de Jesus na Bíblia, queridos. Veja se Jesus em algum momento se deixou acovardar, pequenar. Se ele em algum momento ficou ali encolhido porque estavam dizendo alguma coisa dele. Não, Jesus seguia com coragem, com ousadia. Ele fazia aquilo que precisava ser feito, queridos. Simples assim, avança, avança, avança com coragem, avança com ousadia. E se você está passando por isso, queridos, guarde essa palavra no seu coração e medite nela dia e noite. Isaías 54, versículo 17. Nenhuma. Paula, mas está dizendo. Paula, mas aquela pessoa fez. Paula... O que a Bíblia diz? Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. E você refutará toda língua que o acusar. Que língua? Toda língua que o acusar. Então, nenhuma arma forjada prevalecerá contra você, queridos. E você vai refutar toda língua que te acusar. Então, queridos, se levante nesse dia com coragem, com ousadia. Fique com aquilo que Deus diz sobre você. Não dê esse poder a outras pessoas, queridos, de paralisar o que Deus tem na sua vida. Mas se levante com coragem e ousadia. Levanta a sua cabeça e segue para fazer aquilo que você já estava fazendo. Vai lá e joga a rede mais uma vez. Vai lá e segue, avança. Um dia de cada vez. Mas não estou vendo nada ainda acontecer. Tem um mês, 2 meses, um ano e meio, não estou vendo nada. Avança, queridos, avança, porque aquilo que a gente olha e chama de nada, quando a gente olha, imagina uma semente
para uma árvore bem grande, robusta, frutífera. Imagina uma semente ali, quanto tempo ela demora para sair para fora? Porque aquela raiz vai entrando, fortalecendo todas as áreas, todas as esferas. E na hora certa sai para fora e cresce. Porque às vezes você sai para fora antes, queridos, é derrubada, é cortada, é tirada dali, porque não está preparada. Então, ainda que pareça que você não está vendo nada, simplesmente segue. A Bíblia nos diz que na hora certa, Deus faz acontecer depressa. Imagina depressa de Deus. É menos do que piscar do Senhor. Então, queridos, na hora certa, Deus faz acontecer depressa. Então, há uma ocasião certa para todas as coisas. A gente encontra em Eclesiastes 3 essa palavra. Então, deixa. Ai, não estou vendo nada dentro, mas eu vou continuar, eu vou persistir, porque eu sei o que Deus me disse. Eu já sei a palavra que Deus me deu. Eu vou caminhar. E não vou me deixar paralisar por nenhum desafio, por nenhuma zombaria, nada do que estão falando. Eu vou continuar. E quando você menos esperar, queridos, você vai estar lá caminhando nessa floresta onde tudo ao seu redor está florescendo, onde todas as coisas estão acontecendo, onde tudo está ajustado, onde tudo está alinhado, e você simplesmente continua. Está nesse jardim lindo, onde tudo ao redor está florescendo? Continua. Porque Deus sempre tem mais pra gente, queridos. Sempre tem um próximo nível de tudo aquilo que estamos vivendo. Somos gratos, agradecemos, que assim como Paulo nos ensina, né? Paulo diz: aprendi a viver contente em toda situação. Aprendi a viver contente com pouco e também com muito. Que grande aprendizado, né, queridos? Ficar contente com pouco, coisas que só a gente encontra na palavra do Senhor nos ensinando. Por quê, queridos? Deus espera que a gente tenha um coração grato, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a fazer aquilo que precisa ser feito. Eu não estou vendo nada, mas eu acredito no meu Deus. E eu vou continuar, eu vou persistir, eu vou agradecer, eu vou aprender a ser feliz com pouco, com muito, porque quem me sustenta é o Senhor. Todas as coisas vêm do Senhor. Deus supre todas as minhas necessidades. E eu vou ficar com a palavra de Deus sobre a minha vida. E você simplesmente segue com seu coração grato, com seu coração cheio de alegria, com seu coração contente. Não permita, queridos, que nada roube a alegria do seu coração. Nada nem ninguém. Roube a alegria do seu coração, roube o seu sorriso, roube a sua alegria de viver os seus sonhos e os seus planos. Simplesmente segue com coragem e ousadia, porque nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que o acusar, toda língua que a acusar. Queridos, amados, preciosos, essa será a nossa palavra do dia, nessa quinta-feira tão abençoada, onde algo muito bom vai acontecer na nossa vida hoje, em nome de Jesus. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora. Meditem, queridos, na palavra de Deus, que nos fortalece, nos dá coragem. Meu Deus, achei que não fosse ter coragem disso, mas o Senhor, não foi na força do meu braço, mas foi na força do Senhor que me deu a força, a coragem para fazer aquilo que precisava ser feito através da palavra dele, através da oração. Deus nos equipa, queridos, e você simplesmente segue. Tá bom, amados, queridos, preciosos? Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora. Vocês que vão acompanhar a live depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Queridos, eu olhei essa semana, estamos com 5 milhões de visualizações nos vídeos do YouTube. Meu Jesus Cristo! Eu me alegro, queridos, porque... E como Jesus é maravilhoso, eu nunca poderia imaginar isso na minha vida, queridos. Mas isso é tudo para o nosso Senhor, para a honra, para a glória dele. Então, obrigada a você que compartilha os vídeos por lá também, curte e comenta. Obrigada, queridos, porque dessa forma a palavra de Deus, que é o mais importante, queridos, que na verdade é o que importa. A palavra de Deus está chegando a pessoas que estão adoecidas, chegando a pessoas que estão tristes, chegando a pessoas que acham que não são amadas, está chegando a pessoas que paralisaram por causa de alguma coisa que alguém disse, está chegando em pessoas que estavam lá tristes, prostradas, escondidas na caverna, e assim a palavra de Deus cura, transforma, liberta e quebra aquelas cadeias que estavam prendendo as pessoas. Tá bom, queridos? Um beijo no coração de todos. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor
estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus. E lembre-se sempre, querido, você é abençoado ao sair e abençoado ao chegar. Tá bom? Guarde essa palavra de hoje no seu coração e medite em Isaías 54, versículo 17. Um beijo para todos vocês e nos vemos amanhã, sexta-feira já, queridos, aqui do nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Um beijo para todos vocês. Joelma, um beijo no seu coração. Rubi, precioso do Senhor Jesus. Em breve, best-seller mundial do Rubi estará em nossas mãos, hein, queridos? Sami, Anne, Luciene, Mário, Diogo, Márcia, Angélica. Amém, amém, minha querida. Receba com alegria e gratidão em nome de Jesus. Núbia, Betânia, MC Jubala, Kátia, Rogério, Michel, Natália, Vral, Camila, Juba, Natália, Ana Selma, Alencar, Celeste, Caurita, Fernanda, Caroline, Joema, José, Max. Amém. É isso mesmo, Rubi. É isso mesmo. Deus nos dá instruções específicas, então que não seja feita da nossa vontade, mas sim da maneira que Deus está dizendo que é para a gente fazer. Em nome de Jesus. Obrigada, Rubi. Nego Relíquia, Jussara, Arthur, Marcinha, Diogo, Davidson, Wesley, Silvana, Lição, Giovanni, Samuel, Ana, querida Rosângela, Carol, Aderhilton, Nicole, Ana Carla, Moisés, que bom você aqui com a gente, dos Anjos, Regiane, Simone, Priscila, Thaís, Priscilinha, Maristela, Giovanni, Edinha, Kelly, Rafa, Joacilda, André, Rogerinho, Daiane, Tina, Paulo. Um beijo para todos, queridos, e nos vemos amanhã. Em nome de Jesus, que cada respirar nosso seja para a honra e para a glória do nosso Deus, que louvado, exaltado e engrandecido seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus.